bem-vindos ao curso de Tricologia Natural. Eu sou Andréia Caetano, sou tricologista e esteticista formada pela IERGS, tenho especialização em tricologia clínica, terapia capilar, cosmética natural, aromaterapia, amo trabalhar com ativos naturais. E ao longo dessas aulas, que serão 4 aulas, nós vamos explorar 3 técnicas da tricologia natural que você pode empregar na sua casa, com recursos muito simples. E eu estou usando para esse curso, além de alguns artigos científicos também que eu já venho estudando, esse livro, que é maravilhoso, de tricologia natural, tricologia e cosmética capilar. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar, adquirir esse livro, porque ele é riquíssimo e tem muito conteúdo. E é uma das minhas professoras, inclusive, que escreveu, Ana Carolina Ribeiro. Ela participou, né, junto com o Daniel Antunes, com a Valéria Maria de Souza, que também foi minha professora. São pessoas maravilhosas, né, farmacêuticos maravilhosos, que abordam e estudam os conceitos mais científicos, então, desses ativos naturais. É um livro muito completo, um material realmente excelente, muito bom. Nós vamos dar sequência, então, ao conteúdo programático desse curso. Então, nessa aula, que é a primeira aula, nós vamos abordar um pouquinho sobre os conceitos, o que é tricologia, quais são os problemas capilares mais comuns que nós podemos tratar com a tricologia natural e quais são os materiais que a gente vai utilizar aqui no decorrer dessas 4 aulas. Na verdade, nas próximas 3 aulas, né? Essa aula vai ser sobre os materiais, na próxima aula a gente já começa a entrar na parte prática e teórica mais aprofundada. Então, na segunda aula, que vai ser domingo que vem, a gente vai ter aromaterapia capilar, né? Vocês vão ver que vai ser super legal. Eu quero trazer mais a parte científica dos óleos essenciais e dos óleos vegetais, né? Quais são os ativos farmacológicos que existem ali, que é um assunto que eu tenho sentido falta, assim. A gente tem muito conteúdo na internet sobre os óleos essenciais, sobre a parte holística, tratamento, né, com aromaterapia, que é super legal também. Mas eu quero trazer aqui para esses tratamentos nossos capilares a parte farmacológica, né? Então, na terceira aula nós vamos ter argiloterapia, também vai ser bem legal, vai ter a parte teórica das argilas e a parte prática, né? Como aplicar, como misturar, quais os cuidados que a gente tem que ter. E na última aula, que vai ser a quarta aula, a gente vai abordar sobre os tônicos capilares naturais. Então, a gente vai utilizar extratos vegetais, vamos falar sobre as tinturas de ervas que a gente pode fazer em casa e como a gente juntar nessa fórmula esses ativos para tratar diversas doenças, diversas disfunções que a gente tem aí normalmente, né? Então, entrando agora nos principais problemas que a gente pode tratar com a tricologia natural. Bom, o que aparece na clínica, né, e que a gente pode tratar, que é muito comum, é a dermatite seborreica. A gente chama de dermatite seborreica, chama de caspa, existem muitas dúvidas, né, o que diferencia a caspa da dermatite seborreica. Qualquer pessoa que deixar de lavar o cabelo por alguns dias, vai começar a acumular células mortas que vão se juntar e formar essa casquinha, que é o que a gente chama de caspa. Que a gente vê muitas vezes cair na roupa, muitas vezes fica grudado no cabelo, né? Existe a caspa seca, que ela não necessariamente está ligada a um excesso de oleosidade, e existe a caspa oleosa também. Mas o que é a dermatite seborreica? Dermatite seborreica, ela já é um quadro crônico, né? Ela é uma doença crônica que não tem cura, que está ligada a outros fatores também. Genéticos, problemas gastrointestinais também podem afetar, problemas na microbiota da nossa pele, né? Então, são disfunções daí já um pouco mais graves, né? Elas vêm junto com inflamação, com dor, tem muito prurido,
Então, assim, a dermatite seborreica ela é um pouco mais complicadinha de tratar. Ela tem crises, tem épocas do ano que melhora, que piora. Então, sempre a gente tem que estar tratando essa doença, né? E a tricologia natural pode oferecer alguns recursos muito interessantes para tratar a dermatite seborreica e a caspa também. Então, aromaterapia capilar, argiloterapia capilar é excelente para tratar a dermatite seborreica e também os tônicos capilares. Mas a gente tem o excesso de oleosidade, que não necessariamente está acompanhado de caspa, tá? Tem pessoas que têm muita oleosidade na pele, não só no couro cabeludo, quanto no rosto e também em outras regiões, como no tórax, no peito, né? Por que isso acontece, né? São as regiões onde a gente tem mais glândulas sebáceas, né? A gente não tem glândulas sebáceas tanto nos braços, nas pernas, a gente tem mais nessa região do rosto, do couro cabeludo e do nosso tórax, em toda essa região mais superior do corpo. Por isso, quando a gente tem algum desequilíbrio hormonal, que faz com que essas glândulas comecem a produzir mais sebo do que a gente precisa, começa a dar problemas. Pode dar acne, pode dar algumas infecções bacterianas. Então vai desregular, né, a microbiota, o microbioma ali da nossa pele. É importante tratar, porque isso pode ser um gatilho para outras doenças. Então sempre tem que estar controlando. E outra que é muito desagradável, né? Quem tem excesso de oleosidade, eu tenho, a gente sabe que é muito desagradável. E o excesso de oleosidade, ele geralmente está ligado a problemas hormonais, disfunções hormonais. Então tem como a gente tratar também, tanto com aromaterapia, com argiloterapia e também com os tônicos. O próximo problema é a queda capilar. Então, vamos falar um pouquinho dessa queda capilar. É normal que a gente perca alguns fios durante o dia. Todos os dias a gente tem fios que estão na fase de queda. É natural que eles saiam conforme a gente passa a mão no cabelo, no lavar o cabelo, no travesseiro também pode encontrar alguns fios. Quando que a gente diz então que está com queda? Quando essa quantidade de cabelo extrapola o normal. Como que eu vou saber, então, Andréia, se eu tô com queda capilar? Todo mundo sabe o que é a quantidade normal que você está acostumado a perder. Então, a gente sabe quando tá demais, né? E principalmente assim, quando começa a aumentar essa quantidade. Um dia eu começo a perder um pouquinho mais do que eu tô acostumada, já fico meio preocupada. No outro dia que eu vou lavar, vai vir de novo uma quantidade grande. E assim sucessivamente essa quantidade vai aumentando. Então aí a gente pode definir que está com queda capilar. Principalmente assim, começa a aparecer falhas. Onde são os lugares mais comuns que aparecem essas falhas? Principalmente nas entradas. Então começa a ficar a entrada mais aparente, a testa começa a ficar maior. E eu vejo muito cabelo caindo. Então, isso são 2 sintomas da queda. Posso ter outros sintomas? Posso. Posso ter dor, sensibilidade, coceira. Muitas vezes, quando prende o cabelo e solta, fica dolorido. Então, tem esses sintomas de inflamação que tá ali no folículo e que tá fazendo, muitas vezes, esse cabelo cair. E da onde que vem essa inflamação? A gente tem inúmeras causas, né? Geralmente a queda de cabelo, ela não tem uma causa só. Ela é multifatorial, né? Ela tem diversas causas. Então a gente precisa entender, explorar, ir atrás para tentar investigar. Ir num profissional adequado que faça um diagnóstico. Por quê? Tem causas bem comuns de queda capilar. Algumas já são bem conhecidas. Na pandemia, a COVID é uma das causas de maior impacto para a queda capilar. Mas também existem outras. É muito normal a mulher que está amamentando ter queda capilar. Por quê? São questões hormonais. O mesmo hormônio que estimula a mulher a produzir o leite, né, a prolactina, ela faz o cabelo cair. Então, tem as causas cirúrgicas, né, pós-cirúrgicas. É também tipo de agressão ao organismo. Às vezes vai ter que tomar alguns remédios também depois da cirurgia que também podem dar queda de cabelo.
E essa queda, ela não é instantânea, né? Ela não é assim automática. Comecei a fazer isso e veio a queda. Não, normalmente leva 3 meses pra gente ter esse tipo de queda. Por quê? Porque é o ciclo do cabelo. É fisiologicamente como funciona o ciclo capilar. Então, eu comecei a ter uma queda, eu preciso fazer o quê? Pensar. 3 meses atrás, o que eu fiz? O que deu de diferente na minha rotina? Será que eu fiz uma dieta muito restritiva? Será que eu me alimentei mal? Comecei a tomar algum remédio? Troquei meu anticoncepcional? Coloquei DIU? Existem diversas causas que podem ocasionar em queda capilar, mas não é automático. O que a gente faz intuitivamente? Errado. A gente associa a coisas que aconteceram naquele momento que você começou a ter a queda. Então, eu me estressei ontem, aí agora eu tô tomando banho e caiu meu cabelo. Não é assim que acontece. Da mesma forma, a gente começa a tratar a queda, demora cerca de 3 meses para começar a ter o resultado do tratamento. Por quê? É o ciclo fisiológico do cabelo. É fisiologicamente impossível parar uma queda em um dia de tratamento ou em um mês, tá? Então fiquem atentos para não cair em charlatanismo, né? Porque tem muita gente na internet prometendo curas milagrosas, coisas que são impossíveis. Por exemplo, um tônico que vai fazer o seu cabelo crescer mais rápido. É fisiologicamente impossível. Por quê? A gente nasce com a nossa genética pré-determinada. Então, o tempo que o nosso cabelo leva para crescer é geneticamente pré-determinado. A espessura é geneticamente pré-determinada. Então, assim, não tem como fazer meu cabelo ser mais grosso do que ele já foi um dia, nem crescer mais rápido do que ele já cresceu um dia. Mas a queda capilar pode enfraquecer o seu cabelo. Então, a gente fortalecendo, melhorando a saúde, né, do couro cabeludo, pode sim recuperar o que o cabelo já foi, a força do cabelo. Então, tem que ficar um pouco atento, né, a essas promessas. A calvície, ela é de origem genética, né? Então, se eu tenho androgenética, alopecia androgenética. O que acontece? Meu cabelo agora tá bonitinho, tá tratado, não dá pra ver. Mas eu tenho uma tendência a ter um afinamento nessa região e nessa região. Porque na minha família, provavelmente a minha mãe ou o meu pai teriam essa calvície genética. Então, eu tenho uma chance de ter. Então, ela é herdada, né? Ela é passada, os genes dos pais para os filhos, e ela tem ação também pelos hormônios sexuais. Então, ela é hormônio dependente. Quando a gente começa a ter os hormônios sexuais, lá na adolescência, a gente começa a ter essa produção da testosterona, do estrogênio, a gente começa a ter ação desses hormônios nos cabelos. O estrogênio é um hormônio que geralmente protege o nosso cabelo. E a testosterona, que dá origem ao DHT, de hidrotestosterona, é o hormônio que geralmente afina nosso cabelo. Então, o que acontece muito? Os homens, a partir dos 30, mais ou menos, já começam a sentir essa ação desse hormônio que começou lá atrás, que começa a afinar esse cabelo e começa a perceber. A mulher vai demorar mais tempo. Geralmente a mulher começa a notar o afinamento do cabelo mais intenso depois que o estrogênio dela cai. Porque a gente tem mais estrogênio, então esse estrogênio protege o nosso cabelo. Só que com a menopausa, esses níveis começam a baixar e aí a gente começa a sofrer mais com o afinamento. O estilo de vida também influencia. Hoje em dia a gente já sabe que um estilo de vida mais inflamatório vai piorar a calvície. Outras questões hormonais também, como por exemplo, quem tem hipotireoidismo, quem tem alguma doença autoimune, pessoas que têm resistência insulínica. Então, isso aí tudo vai fazer uma interferência hormonal
e pode sim ser um gatilho para que a gente tenha bem mais cedo os sinais de afinamento da androgenética, tá? Como que a tricologia natural pode ajudar? Ela vai resolver, ela vai parar o afinamento? Não. Por quê? Nenhum tratamento é capaz de parar esse afinamento, porque ele já está geneticamente pré-determinado. O que a tricologia pode fazer? Nós temos recursos da tricologia para bloquear esse hormônio e evitar o afinamento do cabelo por mais tempo. Então a gente consegue retardar esse processo. Mas eu, por exemplo, né, tenho alopecia androgenética, já tenho sinais de afinamento no meu couro cabeludo. Com o tricoscópio eu já consigo ver. Eu faço tricologia no meu cabelo. Todos os dias eu aplico tônicos, óleos, cuido do meu cabelo, faço diversos tratamentos. Eu não vou ter afinamento? Vou, né? Principalmente quando eu chegar na minha menopausa, meu cabelo vai começar a afinar mais. E um dia, lá na frente, eu vou ter falha também. Então, assim, atualmente, o que resolve, em partes, é o transplante capilar. Mas esses tratamentos ajudam muito. Ajudam a preservar muito da saúde do couro cabeludo. Ajudam muito a você preservar os seus fios por muito mais tempo. Você ter uma qualidade de vida melhor, autoestima melhor. Então, assim, tem que ter bem claro essas questões. Para quê? Para não cair em conversa fiada da internet. Tem muito charlatão na internet, gente. Cientificamente, ainda não existe nenhum tratamento. Eu digo ainda porque já tem vários tratamentos aí que estão sendo estudados e a ciência está cada vez avançando mais. Mas, por enquanto, não existe tratamento que pare o afinamento, tá? Então, isso é bem importante da gente ter em mente. Passando isso, a gente tem a alopecia areata. Se você tem alopecia areata, você pode ter falhas, você pode ter também afinamento, você pode ter umas plaquinhas redondinhas, né, de falta de cabelo no couro cabeludo, na sobrancelha, na barba. Então, assim, ela pode dar em várias partes onde tem cabelos e pelos, né, ela pode atingir. E o que é a alopecia areata? Ela é uma inflamação no folículo que não mata o folículo, ela mata o pelo e o cabelo. Então, quando eu não tenho uma alopécia que mata o meu folículo, eu sempre posso estimular e melhorar essa situação. Agora, ela tem um fundo emocional muito forte e também tem um fundo autoimune. Então, a imunidade é importante para tratar a alopecia areata. Existem estudos que associam já a alopecia areata a problemas no intestino, a alguns problemas de fundo emocional. Então, sempre é importante fazer essa abordagem multidisciplinar. Procurar fortalecer o sistema imunológico. Tomar sol é importante, a vitamina D é muito importante aqui, para a gente conseguir ter um resultado. E com a tricologia natural, a gente tem ativos que vão ajudar a desinflamar esse folículo, desinflamar a pele, que vão estimular o crescimento do cabelo. Então, também pode ser bem interessante. Outra doença autoimune, né? A psoríase não tem cura, né? Ela tem tratamento, mas ainda a forma como ela se desenvolve ainda é desconhecida. Né? Ainda não se sabe todas as respostas sobre a psoríase. Porque ela surge, como ela surge, um tratamento mais definitivo que evite a formação daquelas placas. Então, assim, ela tem controle, né? A gente consegue já melhorar, controlar, hidratar, manter a pele bem hidratada é super importante. Porque aquilo ali, o que acontece? É uma super estimulação da descamação, da renovação da pele. Por isso que a pele renova tão rápido que não dá tempo de queratinizar suficientemente.
Então, às vezes, forma feridas, né? É doloroso. Né? A pessoa que sofre de psoríase é muito desagradável, ela tem problemas de autoestima, porque as placas, elas incomodam, né? Muitas vezes a pessoa não quer se expor. O mais comum no couro cabeludo é sair na nuca e atrás das orelhas, né? Muitas vezes ela é confundida com a dermatite seborreica. Muitas pessoas têm as duas. Às vezes uma coisa leva a outra. É aquilo que eu falei lá na dermatite seborreica, né? O desequilíbrio da microbiota, o desequilíbrio do nosso manto hidrolipídico da pele, que é as quantidades de óleo e de água, que mantém ali os nossos micro-organismos trabalhando em sintonia. Então, é um problema grave, é um problema mais sério. Precisa ter um acompanhamento médico. Mas a tricologia natural, ela pode fazer o quê? Ela pode trazer bem-estar, trazer mais conforto, melhorar a dor, né? Melhorar o desconforto. Então, ela é bem legal também de ser aplicada. É muito comum. Então, às vezes chegou a um corte químico, às vezes não chegou a ter o corte químico, mas ficou poroso demais o cabelo, por conta de um excesso de vários procedimentos que foram feitos, né? Então, a gente tem que ter sempre esse cuidado. A tricologia natural, ela pode ajudar a hidratar, né? A gente tem óleos vegetais maravilhosos, tem os óleos essenciais que a gente pode associar também. Dá para fazer máscaras, né? Usando esses dois elementos. E a gente consegue repor um pouco dessa nutrição, né, nos fios. É possível regenerar um cabelo que foi muito detonado? Não. No momento que a gente retirou dos fios a estrutura, a queratina, a gente consegue imitar, com algumas técnicas, aquela estrutura que o cabelo tinha, mas ela é temporária, né? O ideal é que a gente vá hidratando, tentando recuperar, para ficar esteticamente mais bonito, mais brilhoso, mais macio, devolver um pouco o sensorial, né, dos fios, baixar um pouco o frizz, né? Agora, conforme a gente vai cortando, aí sim, né, a gente vai cortando, vai tirando esses fios muito quebrados, aí o cabelo que vai crescendo, a gente vai cuidando. Agora, regenerar também não existe. Tá? Então, existem tratamentos muito bons para recuperar os fios, para recuperar a parte estética, a parte sensorial? Sim, existem. E a tricologia natural ajuda muito. O que a gente vai usar nesse curso, né? Coisas muito simples, muito básicas. Então, para aromaterapia, a gente precisa de um frasco âmbar, de preferência de vidro, que a gente vai armazenar o nosso óleo. A gente vai fazer uma quantidade legal. Na aula de aromaterapia, vamos fazer um frasco grande para a gente poder usar ali em 30 dias. E vou explicar como armazenar depois também. Mas basicamente vai ser isso. Etiquetas adesivas para a gente colocar ali a validade certinha. Um pente de cabo fino, super fácil de encontrar também, para ajudar a dividir o nosso cabelo, né, para aplicar melhor. E um copo dosador. Os produtos que a gente vai usar. Óleos vegetais puros. Gente, tem que ser puro, tem que ser prensado a frio, de boa procedência, de preferência, orgânico, que nós vamos colocar na nossa pele. Então, aqui nesse curso a gente vai trabalhar com 4, tá? O óleo de abacate, o óleo de semente de abóbora, o óleo de semente de uva e o jojoba. Esses 4 a gente faz tudo o que a gente precisar. E vamos utilizar 4 óleos essenciais. Alecrim, lavanda, hortelã e melaleuca. Com esses 4, a gente vai fazer também todas as fórmulas que a gente vai precisar durante o curso. Na aula de aromaterapia, a gente vai entrar mais aprofundado daí nas questões farmacológicas, nos ativos de cada óleo. Agora a gente vai fazer só um apanhado dos materiais. Então, em argiloterapia, uma tigela, de preferência de cerâmica, de vidro, ou pode ser de madeira, também, que é pra gente misturar argila. Então, quanto mais natural, melhor. Uma espátula também pode ser de madeira, pode ser palito de picolé, de preferência nada de metal, tá? Depois eu vou explicar por que lá na aula de argiloterapia, mas por enquanto, né, só pra gente pegar os materiais. Um pente, o mesmo pente de cabo fino para separar o cabelo e um pincel.
tá? E o copo dosador, né? Os produtos de argiloterapia. Vamos precisar de argilas esterilizadas, tem que ser esterilizada, para uso cosmético. Então, vamos usar aqui nesse curso 3 argilas, a branca, a preta e a verde. São as principais que a gente usa para o cabelo. E os carreadores, a gente vai ter 3 opções também. A água termal, que é um carreador universal para argila, é fantástico porque vai ter ali os benefícios também da água termal. A máscara hidratante neutra e o gel hidratante neutro. Então, esses 3 também a gente faz todas as fórmulas. Posso usar água termal ou água mineral. Não posso usar a água da torneira, né? Por conta do cloro. Então, assim, posso usar a água do filtro de barro? Posso, né? A água foi filtrada, eu posso usar. Mas, se conseguir usar água termal, os benefícios são bem melhores, né? Então, se conseguir uma água termal, hoje em dia você consegue aí ótimas águas termais, ou também hidrolatos, né? Que é do processo ali da fabricação do óleo essencial, também pode ser usada. Não vamos usar óleo junto com a argila, depois vou explicar porque na aula de argila. Mas podem ser uma dessas 3 águas, né? Ou hidrolato, ou água mineral ou filtrada, ou a água termal. Utensílios para os tônicos. Vamos precisar, então, para os tônicos, um frasco âmbar também, um pouquinho maior, pode ser de 50 ml ou de 100. Aí vai depender do quanto você quer usar, porque a gente vai usar ele em 30 dias. Então, eu recomendo de 50 ml, né? Também etiquetas com adesivo para a gente escrever ali, identificar o que é que tem ali, que data que foi feito, né? A validade. Uma seringa, só seringa sem agulha, de 3 ml, para a gente dosar os extratos vegetais que a gente vai misturar. E um copo dosador, tá? Produtos, então, que a gente vai usar para os tônicos naturais na última aula. Água termal, de novo, ou uma solução hidroalcoólica. A gente tem essas 2 opções, tá? Também vamos usar alguns extratos glicólicos ou tinturas, tá? Para esse curso, eu vou sugerir esses extratos aqui de alecrim, chá verde, lavanda, aloe vera e sal palmetto. São os principais que a gente usa para fazer todas as fórmulas dos tônicos desse curso, tá? Gente, é isso, né, para a aula de hoje. Espero não ter esquecido de falar nada. Se eu esqueci, depois me perguntem se ficou muita dúvida, né? A gente está abordando tudo de uma forma mais, assim, ampla, mais generalista. E aguardo vocês para a próxima aula, então, para a gente começar a botar a mão na massa, né? Vão atrás dos olhos para aromaterapia e encontro vocês no próximo domingo, então, às 16 horas, para a gente começar a estudar sobre aromaterapia capilar. Até a próxima aula!